Boa tarde, está começando mais uma live Conexão Renovo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui com a gente. E para a live de hoje nós convidamos o Sidney Santos, é um convidado super especial para nós e ele vai falar sobre a abordagem de educação socioemocional. Um tema muito relevante, principalmente para você, família, que tem filhos pequenos, preste muita atenção e anota essas dicas que são muito preciosas. E para a live de hoje nós temos uma surpresa. No final nós faremos um sorteio, não vou dar mais spoilers, mas só vai participar desse sorteio quem colocar o nome completo aqui no chat. Então já coloca, manda esse link para sua família, para os seus amigos, que vai ser muito, muito importante mesmo. Gente, com vocês, Sidney Santos. Seja muito bem-vindo, Sidney. Olá, obrigado, Ana. Que prazer estar aqui com vocês, aqui na live do Conexão Renovo. Como a Ana falou, eu sou o Sidney Santos, meus amigos me chamam de Sidão, então eu fico muito à vontade para estar aqui com vocês. Você vai ver daqui a pouco, né, quem eu sou, o meu currículo. Eu estou muito feliz de estar aqui essa tarde compartilhando esse conteúdo com você. Eu sou pai de 3 meninas, né, da Sofia, da Débora e da Júlia, mais conhecidas aí como terremoto, furacão e tempestade. E nas horas vagas eu sou o esposo, marido da Berenice. Esse sou eu. A minha formação vem da área de humanas, né, e também eu trabalho há muito tempo com pessoas e há alguns anos eu encontrei uma metodologia de autodesenvolvimento e treinamento pessoal que tem me acompanhado desde então e ajudado a contribuir com as pessoas. Você está vendo aí na sua tela, né, o meu currículo de algumas coisas que eu faço, porque eu faço muito mais. Mas só para você me conhecer aqui desse primeiro momento, você vai vendo aí as minhas contribuições, como eu falei, como eu ajudo pessoas, né? Acompanhando aí, dando acompanhamento educacional para os alunos, trabalhando com professores, pais e alunos, né? Através de palestras e também com workshops e treinamento e desenvolvimento humano, né? Pessoal para pessoas. Então, esse sou eu, né? Falei para você algumas coisas. E aproveitando que vocês estão aí no nosso chat, queria que você também falasse quem é você, de onde você fala, o que você está fazendo, se você tem filhos, qual é a sua formação, você é um profissional de qual área? Ou não, eu sou um pai, se você é um pai como eu, se você é uma mãe, né, você tem filhos, por favor diga aí na nossa live de onde você está falando, né, se você tem filhos, de que área você é da área de educação, você é de coordenação, você é um professor, você é um pai, uma mãe, então, por favor, diga para a gente aqui no nosso chat. Estou acompanhando, já tem gente nos acompanhando aqui, ó, tem a Aline, tem a Luciana, tem a Tereza, tem a Júlia. Muito boa tarde para vocês, que bom que vocês vieram para cá. Vocês poderiam dizer também no nosso chat por que é que você veio para essa live, o que te chamou a atenção? Esse tema, né, essa abordagem, educação socioemocional, te chamou a atenção, por isso você veio para cá, para a nossa live? Então, nos diga aí. Ó, a Júlia dizendo aqui, é professora. Júlia, muito boa tarde, né? Nosso abraço a todos os professores e também o nosso carinho. Quem mais está dizendo aqui? Ó, a Solange está dizendo, sou engenheira civil, 2 filhas, estudantes no CRE. Uma boa escola, não é mesmo? Muito bem, a Solange, boa tarde. Deixa eu dizer para você, ó, vocês vão entrando no nosso chat aí, nós já vamos conversar. Como a Ana falou, nós vamos sortear no final dessa live este livro aqui, você está vendo aí na sua tela. Esse livro fala sobre as 5 linguagens do amor para crianças, certo? Esse autor aqui, o Gary Chapman, ele escreveu 5 linguagens do amor, né, para os casais, e agora ele desenvolveu aqui esse outro livro, as 5 linguagens do amor para as crianças, como expressar um compromisso de amor ao seu filho. Você gostaria de ganhar esse livro aqui, fazer parte do sorteio? Escreve seu nome completo aí no nosso chat. No final nós vamos fazer o sorteio, aquele sorteio virtual pelo site. Importante, fique com a gente aí até o final. Esse livro aqui é bem bacana, bem interessante. Vai falar sobre a linguagem do amor para os filhos. Então, esse é um presente da nossa live aqui para você que vai nos acompanhar durante este tempo, né? Quem mais está falando aqui? Ó, a Kika está falando de Vinhedo, São Paulo, também é professora. O Márcio Ferreira, sou vendedor de abacaxi e melancia, um pai presente. Márcio, muito bom ter você aqui na nossa live, que bom que você está aqui.
né? Para o sorteio, Júlia Graziella, já tem gente dando nome aqui por sorteio. Pois bem, essa é uma maneira da gente conversar. Eu queria que você me ajudasse aqui no chat, que você conversasse comigo, que isso não fosse um monólogo meu com você, até porque estou intimidado aqui por essa câmera. Quem que não fica, né? Todo apresentador, palestrante que vem aqui na live diz isso, porque exatamente é desafiador estar diante de uma câmera. Para você saber, eu não estou sozinho aqui, tem uma equipe comigo, tem a Patrícia, tem o HCIS que estão nos ajudando, estão atrás das câmeras, a Ana você já viu abrindo aqui a live, e tem a Fernanda, que é a responsável, a principal culpada por ter essa live aqui, por isso estamos todos juntos nessa tarde. Bom, vamos lá. Falei então do livro, falei desse tema que é tão importante, a educação socioemocional. Essa é uma abordagem que vem sendo discutida pelos gestores escolares e educadores durante já um tempo, né? Como definir os novos papéis da escola e como preparar os alunos para isso, né? A aprendizagem emocional, ela é um processo pelo qual os indivíduos reconhecem e administram as emoções, né? E assim conseguem estabelecer relações saudáveis e se comportam de forma ética e responsável, né? O que evita as atitudes negativas. A educação socioemocional, ela busca desenvolver diversas competências nos alunos, nos filhos, conduzindo a um processo de tornar esse menino, essa menina, autorresponsável, preparando, né, para eles manterem relações sociais de qualidade. Por exemplo, pautadas em valores sólidos como empatia, confiança, aceitação, autoimagem, atitudes éticas, cidadania e honestidade. Então, a educação socioemocional, ela busca desenvolver estas competências, né? E isso tem muito a ver com a nossa abordagem aplicada à educação por princípios. Por exemplo, né, nós adotamos aqui no colégio, né, no CRE, 7 princípios, né, para você saber: soberania, caráter, mordomia, semeadura e colheita, autogoverno e a individualidade. Esses são 7 princípios que são aplicados aqui na escola do CRE. Então, muito próximo dessa educação socioemocional, né? Te faço uma pergunta: existe uma fórmula para que uma criança de hoje ela se torne um adulto bem-sucedido amanhã? Existe essa fórmula? Existe essa receita, né? O que você acha? Durante muito tempo, né, a abordagem tradicional de ensino acreditou que o controle das competências puramente cognitivas era a chave para um sucesso garantido. Ou seja, né, como nós estudávamos, né, tinha-se um currículo de disciplinas, né, com propostas que visavam a memória, o foco, o planejamento, a coordenação, a agilidade, né, o conhecimento oral, escrito da língua. Então a gente achava que isso era suficiente para se formar um bom cidadão, para se formar um menino e uma menina, né, como um indivíduo que pudesse conviver na sociedade e ter êxito e ter sucesso. Essa era uma visão tradicional. E a escola, né, que é um dos grandes responsáveis, não é o único, mas é um dos grandes responsáveis por preparar esse educando para o futuro, algumas vezes o mercado de trabalho foi que percebeu uma mudança nessa formação. E aí o mercado de trabalho deu, né, um insight, deu sinais, verificou os sinais para a escola a respeito dessa formação. E que estava faltando, além da formação cognitiva, estava faltando outros itens para que você formasse um cidadão melhor, né? E aí, você vai ver essa imagem aí na sua tela, que é o seguinte, né? Essa frase: contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. O mercado acabou definindo, né, para nós como a nossa formação, que vem da escola, estão formando esses alunos. Por quê? Muitas vezes você é contratado pela sua competência, né, pelos seus cursos, especializações, o tempo que você gasta com os seus estudos, né? Então você se torna um profissional técnico, né, bem preparado. E o que acontece? Você é contratado por isso, mas você
é demitido por outras questões, pelo seu desenvolvimento emocional, né? Quantas pessoas aqui, eu queria que você me falasse aqui no chat, se você conhece ótimos profissionais, pessoas extremamente técnicas que foram dispensadas porque elas não conseguiam conviver bem, elas não conseguiam lidar com as suas emoções, eram pessoas que eram ótimas tecnicamente, mas péssimas de relacionamento, pessoas que tinham alta capacidade de conhecimento, mas eram pessoas péssimas para trabalhar em equipe, eram pessoas que não conseguiam se comunicar com clareza, né? Você conhece gente assim? Você quer falar aqui no chat? Estou olhando aqui para vocês, de onde vocês estão falando, né? A Ilama Bispo está dizendo o seguinte: boa tarde, mais um tema maravilhoso para aperfeiçoamento da prática pedagógica. Exatamente, isso vai ajudar você, professor, vai te ajudar pai, vai ajudar coordenador, diretor, enfim. Esse tema ele serve para todos nós, né? Vai sim, muito aperfeiçoar aí o seu conhecimento. Então, do que eu estou falando aqui, é exatamente disso. Então, formar melhor profissionais, que eles não fiquem apenas no conhecimento técnico, que eles não fiquem apenas no conhecimento a respeito de uma função específica, mas que isso se amplie. Eu vou dizer para você aqui uma citação da Morgana Batistella, ela é da Somos Educação, e tem contribuído aí com muito conteúdo para os profissionais de educação. Ela diz o seguinte: de fato, a formação cognitiva e técnica não tem sido mais suficiente para preparar os alunos de hoje, que cada vez mais enfrentarão o novo, fruto de complexidade, globalização, automação que o mundo tem passado e continuará passando. Ou seja, precisamos expandir esse horizonte para que a gente forme melhor, né? Essa formação técnica e cognitiva, ela deve vir juntamente com o desenvolvimento de competências emocionais. Então, assim, uma coisa não independe da outra, mas elas são conjuntas. Precisamos das duas formações, tanto a técnica cognitiva, que é o que tivemos até pouco tempo, como também das competências emocionais, né? A Morgana continua dizendo o seguinte: quando ensinadas ainda na etapa escolar, né, as competências emocionais, e bem trabalhadas, essas habilidades permitem que o aluno consiga entender e agir de uma forma mais preparada diante da volatilidade, incerteza e complexidade da sociedade moderna. Então, essas características hoje, elas precisam estar abarcadas no nosso ensino. Esse assunto ele é tão atual que a BNCC ela trouxe isso para dentro dos nossos programas, né? E a partir de 2019 aí você provavelmente já chegou aí na sua instituição, enfim, onde você trabalha, se você é um profissional de educação, a respeito dessa aprendizagem socioemocional. É uma recomendação da BNCC para que as escolas adaptem os seus currículos, sejam eles quais forem, para que eles abarquem essas competências socioemocionais. Isso está sendo consideravelmente fundamental para se viver bem no século XXI, formando um cidadão melhor, certo? Quem mais apareceu aqui no nosso chat? A Margarete Barbosa. A proatividade é essencial também e faz grande diferença em qualquer ambiente de trabalho. Margarete está participando aqui com a gente do assunto que eu acabei de falar. Quem mais está aqui? A Ilana está dizendo que ela é professora do Centro Renovo de Educação, Santo Amaro, seja bem-vinda. A Tatiana Carreira, mãe da Helena e do Gabriel. Olha só, esse é o pessoal que está aqui. Tem professor, tem pai, tem educador, tem gente aqui nos acompanhando nessa live, porque esse conteúdo ele é diretamente ligado para mim e para você. Olha só, as habilidades que nós temos com a BNCC, ela diz exatamente isso, que nós devemos ter essas habilidades, né, ajudar o aluno a ter autonomia, maturidade emocional, expressar seus sentimentos e respeitar os sentimentos característicos, né, do outro, impactando positivamente na relação do indivíduo com o mundo ao seu redor. Então, essas habilidades socioemocionais, elas estão
chegando nas escolas, entrando nos currículos e ampliando o conhecimento, né? Não está se tirando nada, mas está se capacitando. Estão criando mais conhecimento de uma forma que você consiga, né, introduzir nesse ambiente educacional, formador de indivíduos, né, essas competências emocionais. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa inteligente emocionalmente consegue aprender e se desenvolver muito mais. Você concorda com essa afirmação? Que uma pessoa inteligente emocionalmente consegue aprender mais e se desenvolver? O que você considera? Você acha que sim? Você acha que não? Responde aqui para mim no chat, estou te acompanhando. A Kika está dizendo que ela é estudante do curso Renovando a Mente da ESEP. Kika, seja muito bem-vinda, ótimo curso. Aliás, esse é um tema importante, porque nós devemos sempre continuar estudando, né? Muitos dos profissionais de educação sabem disso, que é a aprendizagem contínua, né? Então você termina o seu curso, você vai procurar uma especialização, você vai procurar o que é que tem de mais importante aí na sua área, para que você continue se atualizando. Uma pergunta para você: você sabe identificar as suas emoções? Você sabe quantas emoções nós temos? Você sabe quais são as principais emoções? E tem isso? Tem as principais emoções? Sim, respondo para você. Tem as 5 principais emoções. Por que 5? Porque não há um consenso de quantas emoções o ser humano tem. Os teóricos e aqueles que estudam dizem que são 25, são 27. Eu vou ficar aqui com uma definição do Eric Berne. Ele é um psiquiatra norte-americano e ele definiu o seguinte, que existem 5 emoções básicas do ser humano. E a partir dessas emoções, as outras aparecem, elas são desenvolvidas. Quais são as emoções? As emoções são 5, como eu falei. Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. A partir dessas emoções, nascem todas as outras. Você está vendo aí na sua tela esses desenhos maravilhosos que estão aparecendo aí. Esses personagens talvez você conheça. Se você tiver filho pequeno, com certeza você já assistiu a essa animação que é o Divertidamente. Se você ainda não assistiu, olha que programa eu acabo de sugerir para você. Reúna seus filhos, assista essa animação. É um filme muito bacana falando a respeito das emoções. E é um enredo que foi bem preparado no princípio. No começo as pessoas não sabiam, né? Mas todo o filme é um filme premiadíssimo, né? Uma animação. Ele foi feito com uma consultoria com um dos psicólogos mais reconhecidos no campo das emoções, que é o Paul Ekman. Ele é um especialista aí, dessa área, e ele que foi, né, o consultor para que escrevesse o roteiro do filme. E não posso dar um spoiler aqui para você, mas se você não assistiu ainda, assista com os seus filhos, com um olhar depois dessa nossa live aqui, você vai entender. Se você já assistiu, estava meio dormindo, né? Porque você sabe, se você é pai, você vai assistir um filme com seu filho, eu não sei se acontece isso com você, a gente acaba dormindo ou passando, né? Deixa eu contar rápido uma experiência com vocês. Levei Furacão, Terremoto e Tempestade no cinema, fomos assistir um filme, o filme eu acho que era a Cinderela, era a Bela e a Fera, eu não lembro. Enfim, um desses filmes assim, filme de menina. E esse filme de menina, não pai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Fomos, então lá fomos nós, eu e 4 mulheres. Para resumir para você, eu acabei assistindo 1/3 do filme, o outro dormi, o outro eu não lembro, enfim. Depois a gente teve que assistir de novo, mas esse filme Divertidamente aqui você precisa assistir acordado, ok? Assista acordado, você vai gostar. O Paul Ekman, esse cara, ele deu assessoria aqui para o filme, né? É um cara que trabalhou na CIA com detecção de mentiras, porque ele desenvolveu uma descoberta, né, das microimpressões, então ele conseguia definir quando uma pessoa estava mentindo. Esse foi o assessor do filme, para você ver o que tem por trás dessa animação, que vai nos ajudar a entender aqui as emoções. Bom, como eu falei, são 5, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria
e o afeto, certo? Essas emoções, elas têm facetas, né? Você consegue identificar o que quando você olha para a emoção da raiva, alguém que está com raiva. Quais são as facetas de quem tem raiva? É a seguinte: a raiva, ela apresenta uma faceta para ser agressivo, histérico, invejoso, ciumento, indignado, revoltado, vingativo, colérico. Essas são as facetas da raiva. Tem as facetas do medo também, né? Que é a timidez, a vergonha, o embaraço, a culpa, a ansiedade, a indecisão, o constrangimento. Essas são facetas do medo. Quais são as facetas da tristeza? Existem facetas da tristeza? Sim, existem. Como é que você identifica uma emoção da tristeza? Você identifica o seguinte: desespero, desgosto, estafa, melancolia, nostalgia, né? Quais são as facetas da alegria? Essa é mais fácil, né? Você identifica mais fácil isso em quem está alegre, porque há um deslumbramento, né? Há um otimismo exagerado, né? Há algo assim mais espirituoso, eufórico. E qual é a emoção do afeto, né? Que é também uma emoção que nós vamos tratar aqui? É a paixão, né? É a curiosidade, é a esperança. Então, essas são as facetas aí do afeto. A emoção, ela tem 3 tempos. Que tempos são esses, né? Como é que você sente, como é que você expressa? Então a emoção, ela vem de dentro, é um sentir. A primeira coisa que você vai perceber quando você tiver uma dessas 5 emoções é que você sente, isso vem de dentro para fora. Depois, o segundo tempo é traduzir essa emoção por palavras, né? Você vai verbalizar essa emoção. E por último, a expressão corporal, né? Você vai acabar externando isso, né? Então, diante de um estímulo, de uma emoção, o nosso corpo vai reagir dessa maneira. Vai sentir, vai expressar verbalmente, e aí nós vamos atuar de uma maneira corporal. Deixa eu mostrar para você agora como é que eu sei que eu tenho uma emoção, de onde ela vem, por que eu sinto a emoção. Olha só, vou colocar um quadro aí para você agora que diz o seguinte: quando é que eu tomo consciência que eu estou com raiva? E seria muito importante que você soubesse quando você tem raiva, você está raivoso, né? Essa tomada de consciência, você entender por que você está assim. A raiva, ela vem geralmente de uma causa. Qual é a causa? O obstáculo, né? O impedimento. Então, toda vez que você é impedido, né, você sente raiva. E a consequência disso é catastrófica, porque a sua energia vai lá no pico, né? E você acelera o seu cérebro, e isso traz um movimento de agressão, porque a sua energia está lá em cima, e é um descontrole total quando você sente raiva. Então, para algumas situações isso é bom, para outras situações isso não é muito bom, né? Porque a consequência disso é um desacerto total, né? Ontem eu estava no Shopping Penha, eu moro na região da Penha, na zona leste aqui de São Paulo, e uma senhora foi trocar o celular numa loja, não trocar o celular, mas arrumar o celular. Ela foi informada pela loja que o celular estava fora da garantia. Essa mulher transformou de um jeito que ela saiu maluca do shopping. O que ela fez? Pegou o carro dela de tanta raiva, porque ela não conseguiu arrumar o celular, que estava fora da garantia, e a loja disse: olha, procura uma assistência técnica. Ela pegou o carro, ela tentou sair do shopping sem pagar o estacionamento, ela destruiu a cancela do estacionamento. A mulher estava possessa, irada, com raiva, ela quebrou tudo. Você procura na internet aí que você acha. Isso foi ontem, certo? Quarta-feira. Por quê? Porque ela foi impedida, né? Ela queria arrumar o celular, por algum motivo, precisava do celular arrumado. Ela foi impedida, não conseguiu. Isso desencadeou um processo de ira, um processo de desequilíbrio. E ela, num processo de desequilíbrio, causou toda uma cena. Que mais? O medo. De onde vem o medo? Geralmente de uma situação de perigo. O nosso cérebro vai dizer: olha, a tomada de consciência, você está em perigo. E isso vai dar uma consequência. Geralmente o perigo, ele traz para nós 2 situações: ou fuga ou luta, né? Então, numa situação de medo, né, você vai fugir ou lutar. Se você já viu aquele videozinho
que rola aí na internet, 2 crianças andando no corredor de noite escura, aí tem uma boneca assim no final do corredor, aí uma das crianças vê a boneca, sai correndo, o outro volta e dá uma bica na boneca, aquelas bonecas reborn, até eu tenho medo daquelas bonecas, né? Parece crianças mortas, e aí ele vai e chuta. São 2 reações que a gente tem, ou de fuga ou de luta. A tristeza, de onde ela vem? Vem sempre de uma perda, certo? Eu sinto tristeza sempre que eu tenho uma perda. A perda, ela traz paralisação para nós, né? A perda, ela causa a tristeza. Então, todas as vezes que eu tenho a perda de algo ou de alguém, eu fico triste, né? Só um adendo aí, é que a tristeza prolongada, ela é muito perigosa, né? Você pode ficar triste por um momento, você pode ficar triste porque você perdeu alguma coisa ou você perdeu alguém, mas você não pode ficar triste durante muito tempo, porque isso pode ocasionar uma patologia, isso pode te levar a uma depressão, e isso é muito sério. A quarta emoção aqui é a alegria. De onde vem? Geralmente quando eu conquisto algo, né? Quando você conquista algo, você está alegre, é um sentimento, é uma tomada de consciência dessa emoção. O que ela provoca? Provoca aproximação, você quer estar perto das pessoas, você quer contar o que aconteceu, né? Geralmente é assim que acontece. E por último, o afeto. De onde ele vem? Ele vem do contato. O afeto vem da intimidade, né? Então, a consequência dessa emoção é a intimidade entre pais e filhos, entre casais. Esse é o afeto. Então, esses são os tempos da emoção. Estou correndo aqui porque eu tenho pouco tempo e eu preciso te passar aqui esse conteúdo a respeito das emoções. Então, por que é importante trabalhar as emoções desde cedo? Porque uma criança, alguém que desde cedo já conhece o seu estado emocional, ele vai desenvolver, ele vai aprender muito mais. Eu vou colocar um vídeo aqui para você com o teste do marshmallow, né? Se você já ouviu falar desse teste, ele é bem rapidinho, mas para você entender por que é que nós desde cedo devemos controlar as nossas emoções. Agassiz, meu parceiro, vai colocar o vídeo aí para você. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you, but stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. It smells yummy. Oh, it smells really good. Eat it right now, or you can wait. Either way, okay? How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. E aí, você viu que teste cruel? Como se faz isso com uma criança de 5 anos? Mas isso foi feito no final da década de 60 e muito interessante, né? Ele fez o teste para ver como a criança ela conseguiria controlar aquele impulso de comer o doce. O americano gosta muito de marshmallow. Talvez se fosse aqui no Brasil, nós faríamos com brigadeiro, com beijinho, uma cocada. Cocada. Um dia desses, minhas filhas perguntaram assim: pai, o que é uma cocada? Precisei explicar para elas e comprar uma cocada para elas verem como é bom uma cocada. Mas perceba que os estudos dizem que uma criança de 4 anos ela começa
a entender as suas emoções. E aí no vídeo você viu aí as percepções das crianças, algumas conseguiram segurar aquele tempo ali, acho que foi mais ou menos 20 minutos que a pessoa saiu da sala e pediu para que a criança controlasse ali o seu impulso de comer o doce. Se ela esperasse um pouquinho mais, ela ganharia 2, ou seja, dobraria a recompensa. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. E o interessante desse teste, você pode procurar na internet, ele está bem facinho de achar, coloca aí teste do marshmallow, você vai ver o seguinte, que essa experiência, o pesquisador ele fez e acompanhou essas crianças depois, porque na verdade quem participou da pesquisa dele foram os amigos das filhas dele, ele tinha filhas, E aí ele foi acompanhando isso ao longo da história e eles perceberam o seguinte, que aqueles que conseguiram segurar o impulso e esperar a recompensa, tiveram melhores, como é que eu vou dizer? Elas melhoraram, a sua vida foi muito melhor do que aquelas que comeram de imediato. Ou seja, a criança que controlou a sua emoção, ela teve uma vida melhor em relação aos desafios. E ele acompanhou isso durante muito tempo. Foi o tempo de escola, depois o tempo que casaram. Lógico que 100% de quem participou, mas foi uma observação dele, de quem fez a experiência em relação ao marshmallow e viu o seguinte, que controlar as emoções é importante. O Daniel Goleman diz o seguinte, que a nossa capacidade de reconhecer e gerir as nossas emoções é fundamental para alcançar equilíbrio na relação com o meio ambiente, com a satisfação das necessidades naturais e com as pessoas. Então, você ser controlado emocionalmente vai te ajudar a você ter uma vida melhor, a você se desenvolver melhor. O teste do marshmallow é só um exemplo do que podemos fazer. Vou mostrar para você agora um vídeo que viralizou a respeito de como é importante os pais desenvolverem esse desenvolvimento emocional com os filhos. Assista o vídeo e depois você pode comentar aqui no chat o que é que você acha. Ele não pode estar aqui, Nazário! Não, pode soltar, não vou soltar! Não vou soltar! Não vou soltar, pode gravar que você eu vou soltar no grupo de Nazário. Não. Quero não saber. Não, Gabriel, tá me machucando, me solta. Você vai deixar na festa? Me solta. Você vai deixar na festa? Vou, solta meu cabelo. Mentira, você tá falando isso, mas vai deixar. Solta meu cabelo. Então me leva, lá na festa solta seu cabelo. Não, coloca dentro do carro, lá dentro e solta seu cabelo. Eu não sou nada pra você. Não, eu não sou. E quando soltar, eu não vou levar. Cabelo solta meu cabelo. Então me leva na festa. Não, me machucando. Não vou soltar. Gente, passar mal, vai me levar na casa ou não vai? Gabriela, não faz isso. Não vou soltar. Não faz isso. Me leva na festa que eu solto. Eu não solto, Gabriela. Me leva na festa então. Calma, amor. A minha amiga vai embora. Gabriela, calma. Não vou soltar. Não faz isso. Responde para mim o que é que está faltando nessa casa aí, nessa família, a respeito das emoções, Por favor, não seja indelicado aqui no chat. O que você faria com essa filha, com essa menina? O que você faria com esses pais? O que é que eles estão precisando? Que desenvolvimento é necessário para que a gente tenha, a partir de casa, que é onde tudo começa, um desenvolvimento emocional melhor, para que não haja distúrbios ou que não haja situações como essa que a gente viu. Esse vídeo viralizou bastante, as pessoas comentaram muito a respeito de que tipo de educação é essa, em que um filho consegue dominar o pai e a mãe dentro de casa, e são as mais variadas sensações e opiniões que nós temos quando nós assistimos um vídeo como esse. Por que é importante, então, trabalhar as emoções com as crianças? É importante exatamente por causa disso, porque se eu como pai perceber dentro de casa, como estão os meus filhos, no caso as minhas filhas, mas você pode, lógico, transportar esse exemplo para você mesmo. Você tem reparado como seu filho tem assistido às aulas, como ele tem se desempenhado no seu
no seu compromisso acadêmico, né, a respeito das atividades que precisam ser feitas. Esse ano de 2020 exigiu demais dos alunos, porque eles saíram de uma posição, né, que estavam dentro de uma sala de aula ali, monitorados, e foram para uma independência que é estar diante de uma câmera, diante de um celular, de uma TV, de um computador, que antes a tela para eles era entretenimento e agora a tela é a escola. Então, todos esses desafios aí, você conseguiu perceber isso? Se nós conseguimos perceber a dificuldade dos nossos filhos, nós vamos entender muita coisa a respeito das emoções. Se eu pudesse, a Lúcia está dizendo aqui no chat, as crianças não respeitam mais, né? A Ana Beatriz Rinaldi está dizendo, uma criança sem nenhuma noção de autoridade. A Tatiana está dizendo, está faltando respeito. A Kika está dizendo, esse vídeo é muito forte e é muito triste, de fato. Então precisamos tomar as rédeas, os limites e entender emocionalmente como tratar os nossos filhos em casa. Porque é a partir de casa. Porque isso vai estourar lá na sala de aula. Nós já vamos falar a respeito do desenvolvimento emocional na sala de aula. Uma dica para os pais, aqui bem rapidamente, é o seguinte: estabelecer de repente uma relação de confiança e um vínculo afetivo, usar aí a emoção do afeto para relacionar bem com esse menino, com essa menina, né? Ajudar a nomear os sentimentos e as sensações. Por que ajudar a nomear os sentimentos e as sensações? Muitas vezes os nossos filhos, aqueles a quem nós cuidamos, somos responsáveis, eles não sabem o que estão sentindo, eles não sabem por que estão com raiva, por que estão com medo, por que estão tristes. Você viu aqui comigo nessa tarde que existe uma causa para cada emoção dessa. Se você conseguir identificar essa causa, você vai ajudar aí os seus filhos. Valorizar aspectos e ações positivas, ao invés de evidenciar as negativas, né? Isso é uma regra praticamente. Realizar cobranças de acordo com a faixa etária. Não dá para exigir muito de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, né? Então você precisa adequar essa fala para essa idade, né? Deixar claro a hierarquia, né? Como vocês falaram aqui no chat, né? Está faltando a hierarquia, né, dos pais, porque quando isso não é percebido, nós vemos cenas como nós acabamos de ver aqui. Os pais devem estar presentes. No começo da live, o Márcio falou aqui com a gente no chat que ele, né, trabalha com frutas tal, e disse, sou um pai presente. Então precisamos estar presentes física, emocionalmente na vida dos nossos filhos. Esse foi o desafio da nossa hiperconvivência no ano de 2020. Desenvolver nas crianças o saber escutar e dialogar, conversar. Talvez isso seja uma boa dica para você, pai. Bom, por que é importante trabalhar as emoções na escola, né? Os impactos na escola. Cada vez mais um número maior de especialistas em educação defende que a escola é um ambiente propício para ajudar as crianças e os jovens a se desenvolverem as chamadas competências emocionais. Você vai ver como isso é importante. Agora, quero mostrar para você também mais um vídeo aí, você tire as suas próprias conclusões a respeito de como é importante administrarmos e gerenciarmos as emoções dentro da sala de aula. Olha só. Deixa ele, por favor, eu tô pedindo sabe? Deixa ele. Porque se acontecer alguma coisa, vai dizer que a gente botou a mão nele, deixa ele. Até a mãe chegar aí. Só protege. Dá licença. Segura a porta aí. Rafael, não tem previsto não? Não adianta, ver o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. Ele também, a mãe chegou ainda não. Deixa o menino, mas ele tem que ver o que ele tá fazendo. Moreno, não segura. Não segura. Deixa ele quebrar que o menino vai pagar tudo. Solta a cadeira. Dona Cineia, solta ele. Solta. Pode soltar. Eu quero saber a orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, tomba. Olha isso.
Isso. Em nome de Jesus. Toma. Isso, vai. Aham. Não mete a mão em mim não, hein? Eu já Olha só. avisando, hein? Fernando. Estou dando um sinal que o pessoal que já entendemos o vídeo aqui, pais e professores precisam considerar o desenvolvimento de competências emocionais nos educandos como uma mola propulsora que ele potencializa a aprendizagem. Não há como pensar em desenvolvimento cognitivo sem considerar um desenvolvimento emocional. O que você, como professor, como educador, faria numa situação como essa? Como você abordaria esse assunto e o que você faria numa situação como essa? A direção dessa escola foi afastada por causa dessa situação. Então, é muito sério, né? Os impactos na escola, eles vêm, se eles não são resolvidos em casa, eles vêm para a escola. Então, a escola acaba sendo ali um funil, né, dessas emoções, né? E como considerar isso? São tantos os desafios da escola, são tantos os desafios dos professores. A BNCC, ela vem trazer essa abordagem, né? Isso começou lá em 94 e em 2019 isso chegou para as escolas, né? Como compreender essas emoções e como trabalhar isso, porque o cognitivo precisa também dessa competência emocional. Eu me recordo aqui do desafio dos professores que esse ano muitas vezes tiveram que pegar aí um J6, né, um celular aí de baixa capacidade para poder produzir uma aula de uma noite para outra, porque senão ele ia perder o emprego. Como é que esse professor ele vai conseguir transmitir esse conhecimento cognitivo, dar essa disciplina para alunos que de repente nem ele tem toda a condição? Imagine que vou falar agora desse aspecto do professor, a questão emocional mesmo, né? Estava conversando esses dias com uns amigos e nós estávamos comentando as nossas agonias com as aulas online, mas pensando também o lado do professor, e a gente estava comentando a respeito de uma professora que estava dando uma aula presencial para 5 alunos na educação infantil. 5 alunos numa sala de educação infantil. A professora de máscara, com aquela máscara viseira que chama Face alguma coisa, não lembro agora o nome, mas essa professora estava de máscara, de tela no rosto, com 5 crianças presencial e mais a turma que estava em casa online. Então ela tinha que dar atenção para a sala, ela tinha que dar atenção para a câmera e garantir o estudo do outro lado para quem estava em casa. Essa mulher falava, embaçava a máscara, ela tinha óculos, então ela tirava o óculos, baixava a máscara, olhava para a câmera, cuidava dos 5. Quem é que vai cuidar dessa professora emocionalmente? O que vamos fazer com esses educadores que estão sendo colocados à prova, né, emocionalmente? Porque veja como é importante esse assunto, né? Ele é amplo, né? Eu estou correndo aqui com você porque a gente tem pouco tempo, mas nós estamos de olho, nós precisamos conversar mais sobre isso, nós devemos conversar mais sobre a saúde emocional dos professores, nós devemos conversar mais sobre a saúde emocional dos alunos e de todos os impactos que nós temos a respeito desse assunto, principalmente para esses dias, né? O que um professor pode fazer para reconhecer que um aluno ele tem uma dificuldade numa determinada disciplina que é maior do que a questão simplesmente cognitiva, né? Esse menino ele não aprende por quê? Você já explicou 10 vezes, professor, você já fez reunião com os pais, já fez reunião com ele, por que esse menino não aprende? Por que essa menina não aprende? Né? Será que não tem algo mais? Né? Será que o professor, além de tudo que ele precisa fazer, ele vai ter que olhar mais de perto para esse aluno, ele vai ter que olhar mais de perto para esse educando? Será que ele tem esse tempo e essa paciência para fazer essa conexão com a família e dizer, olha, o seu filho, ele não tem um problema cognitivo, mas ele está com alguma dificuldade na área emocional, o que é que está acontecendo em casa? Vamos conversar. E essa conexão família e escola, ela é primordial por isso. Toda escola, toda instituição que conseguir fazer a ponte entre a casa, a família e a escola, vai ajudar esse aluno. Porque
muitas vezes a dificuldade ela vem de todos os lados, né? Nós tratamos aqui em 2019 para 2020, né, questões de alunos que estavam com baixo rendimento escolar, e nós juntamos aqui, fizemos um trabalho de 3 meses com reforço escolar para matemática, português, e introduzimos uma aula a respeito do coaching team, né, para o Fundamental 2, e assim nós conseguimos recuperar esses alunos em relação às suas notas, porque a dificuldade não era só cognitiva, mas era emocional também, e através de um trabalho, de um acompanhamento de 3 meses, esses alunos melhoraram as suas notas e também tiveram ganhos em casa, emocionais, se reconhecendo. Só para você ter uma ideia, nós atendemos uma aluna que me dizia o seguinte: eu perguntei, por que você acha que você está com a nota baixa? Ela me disse assim: ué, porque eu sou burra, eu sou a mais burra da sala. Eu perguntei, como assim você é burra? Quem disse isso? Não, eu sei que eu sou, eu não consigo aprender. E a menina colocou na sua cabeça que ela não aprenderia porque ela era burra. Então, perceba como as questões emocionais, elas são importantes, tanto para os pais em casa, como para os professores. Então, esse é um assunto que nós estamos jogando luz aqui sobre ele, que você tenha e procure ajuda a respeito dessas questões, né? Tá chegando aí o currículo para que a gente trabalhe isso melhor, para que a gente olhe isso mais de perto e a gente consiga conduzir, né, alunos, né, educandos, para que eles sejam melhores cidadãos, e também para que a gente cuide dos professores que também estão nessa linha de frente, e que esse ano 2020, mais uma vez, foram testados, amassados, espremidos. E se eu pudesse, se eu tivesse aqui uma caneta mágica e dissesse assim: a partir de hoje todo professor vai ganhar como um deputado federal, a partir de hoje um professor vai ganhar como um ministro de qualquer coisa de Brasília, né? Então você fique aí com o meu reconhecimento para você, professor, para você, educador, que enfrentou os desafios de 2020 e mesmo assim não desistiu, continuou sendo e fazendo a sua missão de educar. Muito obrigado. Muito bom, Sidney, muito obrigada por toda essa aula que você deu para a gente hoje. E agora nós temos 3 perguntinhas para finalizar. Opa! A primeira é a seguinte: como lidar com baixo interesse pelos estudos e a extrema exposição digital na internet, redes sociais, jogos online, num período de formação crucial escolar? Pois lidar com baixo interesse pelos estudos, né? Qual é o menino ou a menina que tem o interesse por estudar, né? Eu ouço das minhas filhas as dificuldades, tenho isso, estou passando, né? Muitas delas, às vezes dizem para mim: pai, eu odeio história, minha formação é de história. Eu odeio história, meu coração quase quebra, né? Como assim? Você não pode odiar história? Mas esse baixo interesse vem por essa competição que nós temos, que eles têm a respeito dos meios eletrônicos, e não tem jeito, né? Essa situação ela só pode ser resolvida com uma questão de aproximação ou dos pais, ou dos professores, ou de algum profissional, né, a respeito desse assunto, né? Eu atendi um garoto de um colégio grande aqui de São Paulo, que tinha essa dificuldade. Ele tinha notas baixas, um garoto inteligentíssimo, né, do ensino médio já, mas ele não conseguia tirar as notas, ele tinha um desinteresse pelas disciplinas enorme. E o que aconteceu? Ele tinha altos sonhos. Quando nós conversamos para fazer um diagnóstico, ele disse o seguinte: eu quero morar fora do país. Ele tinha 16 anos. Eu quero morar fora do país, né? Eu vou concorrer a uma bolsa numa faculdade fora. E eu só lembrei a ele o seguinte: eu falei, se você não se perceber que você hoje, antes de chegar nos Estados Unidos, antes de você ter uma outra bolsa, se você não tirar uma nota azul na sua média bimestral aqui, você não vai chegar lá. Muitas vezes você não gosta das disciplinas, mas você não está na escola para gostar de disciplinas. É um tempo que você não consegue pular.
Então, você vai se aplicar nas disciplinas que você não gosta e você vai se desenvolver nas disciplinas que você gosta e você vai atravessar esse período. É o princípio do marshmallow. Olha só, espera mais um pouquinho que você será recompensado. Então essa é uma maneira de se aproximar dos alunos que têm um baixo interesse pelos estudos, para que ele perceba que se ele passar por essa fase agora, ele vai receber uma recompensa daqui a pouco, né, quando ele terminar os seus estudos, e aí sim ele vai poder usufruir desse sonho, porque eles estão cheios de sonhos na cabeça, mas eles querem pular essa fase, que é a fase dos estudos, e a gente sabe que isso não é possível, né? Isso faz parte da formação dele, mas ele não tem capacidade agora, nesse momento, para entender. Vai entender depois, a gente sabe. Muito bom, obrigada, Sidney. Agora a segunda pergunta é a seguinte: tenho dificuldade em ser entendido por meus filhos. Estamos em constante conflito. Como posso melhorar a minha relação com eles? Pois é. Como é que faz, hein? Quando você está em constante conflito com os seus filhos, qual é o pai que não passa por isso, né? Mas essa dificuldade com os filhos, ela precisa ser entendida a partir das emoções, né? Você precisa estar atento ao que o seu filho está não dizendo nas entrelinhas. Eu vou explicar. É o seguinte, esse constante conflito está numa relação que são de gerações diferentes. Então, geralmente, nós temos aí uma diferença geracional, que isso causa um ruído nessa comunicação. Então, muitas vezes, nós estamos exigindo dos nossos filhos coisas que eles ainda não têm capacidade para entender, ou muitas vezes nós temos muitas expectativas a respeito dos nossos filhos, né, e nós não perguntamos quais são as expectativas deles. Então, é possível diminuir bastante esse conflito com muita conversa, com muita sinceridade e também trazendo a emoção do afeto para essa conversa, né? Muitas vezes nós queremos sempre impor a nossa autoridade, mas uma autoridade conquistada com os filhos, você não vai precisar fazer muita coisa, porque isso vai ser reconhecido, não vai ser imposto. Então, alguém perguntou aqui no chat também a respeito como é que eu faço para não passar os meus medos para os meus filhos. Tem a ver com essa pergunta aqui também. Primeiro, se os pais também se auto-reconhecerem, reconhecer que eles também, eles passam por emoções, né? Você precisa saber quando é que você está com raiva e qual é a causa disso, porque se você não perceber quando é que você está com raiva, por exemplo, e não saber qual é a causa disso, você vai desaguar isso no seu filho, e aí o conflito será gerado. Então, pai, se você conseguir reconhecer em você quais são as emoções, e você as controlar, e você conseguir dominar as emoções, esse relacionamento com os filhos vai melhorar bastante, porque só um pai que consegue fazer a gestão das emoções vai conseguir ensinar para o filho também que ele faça a gestão da emoção dele, que ele reconheça quando ele está com raiva, quando ele está com medo ou com tristeza, e assim ele conseguir desenvolver o seu relacionamento. Acho que é isso. Excelente. Eu ainda não sou mãe, mas já estou aprendendo um monte aqui como lidar com esse relacionamento com os filhos, né? Nós temos mais perguntas aqui. A próxima pergunta é a seguinte: por que o professor precisa desenvolver essas competências socioemocionais? Qual é o grande diferencial de um professor que tem essas competências e o que não tem? Bom, por que um professor precisa desenvolver competências emocionais? Porque a sala de aula é uma selva, a sala de aula é um lugar inóspito, a sala de aula é um lugar onde tem seres ali de todo tipo, e você que está na frente de uma sala de aula, você sabe disso, né? Então, se o professor ele não tem essas competências emocionais desenvolvidas, ele vai ter dificuldade de dar uma aula, ele vai precisar gritar, ele vai precisar dar soco na mesa. Por quê? Ele não vai conseguir dominar. Você precisa entender que sala é essa. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu estava fazendo um trabalho para o governo, aquele Programa Nacional do Livro Didático,
e eu estava chegando na escola e eu ouvi do terceiro andar uma professora que devia ser quarto ou quinto ano ali do Fundo 1, e essa mulher gritava: cala a boca! Senta aí! Abre esse livro! Eu estava na rua, essa professora estava no terceiro andar. Ela estava, praticamente ela perdeu a sala, né? E por algum motivo ela estava descontrolada emocionalmente, né? Mas esse profissional, ele está o tempo todo no limite. Então, quanto mais você, educador, professor, coordenador, você souber e desenvolver essas competências emocionais, você vai conseguir desenvolver um trabalho melhor, você vai conseguir ensinar melhor, você vai entender o tempo, você vai exigir do aluno somente aquilo que ele deve dar naquele momento, você vai buscar uma conversa com os pais, né, e a sua saúde emocional vai melhorar. Então, professor, desenvolva, né, o seu desenvolvimento, desenvolva-se emocionalmente, porque isso vai fazer bem para a sua didática, isso vai fazer bem para a sua sala, isso vai melhorar a nota dos seus alunos, porque você se autoconhecendo, sabendo, né, quais emoções ali estão gerindo e saindo de dentro de você, isso vai resultar, né, num trabalho melhor. Muitas vezes o professor fica falando assim, ou pensando, né, mas até isso agora, eu vou ter que ser o quê? Psicólogo da sala? Não, né, o psicólogo é o psicólogo, você é professor. Então, mas entenda, seja inteligente, né, use as emoções a seu favor, e você terá um ganho aí na sua sala, com certeza. Estão dizendo aqui que o meu tempo acabou, falei demais. Se esse tema foi relevante para você, depois fala aqui com o Renovo, quem sabe a gente volta e aí continua tratando um pouco mais desse assunto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sidney. Foi excelente essa palestra. Eu aprendi demais. Coloca aqui no chat também se você aprendeu, o que você aprendeu aqui, né? E agora, como prometido, nós teremos o sorteio. Nós faremos aqui ao vivo. Você está vendo aí todos os nomes. Pode sortear, gente. Vamos ver quem será o vencedor deste livro. Débora Mota, parabéns, você ganhou esse livro. E entre em contato agora com a gente através desse número que vai aparecer aqui para você. Entre em contato que você vai receber esse presente tão especial, que você vai lembrar desse dia, lembrar de tudo que você aprendeu aqui. E, gente, nós chegamos ao final de mais uma live Conexão Renovo. Muito obrigada a todos vocês que permaneceram aqui, que aprenderam junto com a gente. Nós nos vemos nas próximas quintas-feiras, às 4 horas. Nós vamos continuar aqui com as lives sobre como será 2021. Eu sei que as pessoas estão muito, muito legais, os convidados são muito especiais. Então, não perca, já marca aí na sua agenda, toda quinta-feira, às 4 da tarde, tá bom? A gente se vê depois. Tchau, tchau, gente.